Aluno, com essa questão que caiu no Enem, eu vou te explicar mediana, moda e média aritmética. A questão cobrava mediana, só que o final vamos fazer mediana. Vamos focar se essa questão estivesse pedindo a moda. O que é uma moda? Moda é o que mais aparece. Olha para essa sequência de números que representam números de automóveis vendidos e me fala qual é a moda. Qual número apareceu mais vezes? O único número que se repete nessa sequência, pelo que eu analisei, é o 35. Confere para mim, é o 35, é o único que se repete. Então a moda é o 35. Essa é a moda. Isso pode aparecer na sua prova. Tranquilo? Então tá, moda. Média aritmética. Se essa questão estivesse pedindo média, como que você faria? É aquilo que você deve estar acostumado, aquilo que você já deve ter visto seu professor falar. Você iria somar todos esses termos e dividir por 12, porque são 12 meses. Um ano, são 12 meses. Você iria somar um por um, dividido pela quantidade. Isso aqui que você utiliza para calcular a média aritmética. Mas, aluno, você pensa bem, você tem que treinar a chegar numa prova como essa e uma sequência de números como essa aqui, que você repara que são números finalizados em 5, 0, 0, 5, 0, 5. Isso aqui não é à toa, isso aqui não foi colocado dessa forma à toa não. Isso aqui foi para diferenciar o aluno que consegue somar isso tudo de cabeça e o aluno que iria pegar um por um, colocar um debaixo do outro e fazer toda a soma. Porque essa prova, o tempo é corrido. Você tem que treinar, conseguir fazer isso aqui de cabeça. Por quê? O que você vai ter que fazer? Ó, como que você faz isso de cabeça? Claro que você precisa treinar. Mas como você pode fazer isso aqui de cabeça? Ó, você vai juntando. Se você quiser, você junta primeiro os que são terminados em zero. Aqui, ó. Aqui já deu 50. Já cancela aqui, ó. Você já tem 50. Aqui, por exemplo, ó. Você somou esses dois aqui, ó. Você já vê que você tem 90. Olha isso. Então, você cancela esses dois. Aí aqui, vamos supor que você soma 45 com 35. 45, você pega o 5 do 35 dá 50, 60, 70, 80. Você já tem 80 aqui, ó. Morreu esses dois. Você vai pegar aqui, ó, vamos supor o 60 com 70. Olha isso. 70 com 70, 140. 70 com 60, 130. Já morreu esses dois. Aí você vai fazendo desse modo, entendeu? Aí agora sobrou o quê? O que sobrou? Sobrou os números terminados em 5. Somar os números terminados em 5 aqui, ó. Vamos pegar o 35 mais o 25. O que a gente tem? 35 mais 25. Vamos pegar o 5 do 25, vai dar 40. 40, 50, 60. Então aqui a gente tem 60. Pode excluir isso aqui. Agora, 55 mais 65. Vamos pegar e vamos jogar o 5 para lá. Vai ficar 60 mais 60. Vai ficar 120. Morreu. Aí, agora você soma isso aqui, ó. Você soma isso aqui. Soma isso que você vai chegar a um valor. Depois que você somar isso, você divide por 12, que é soma dividido pela quantidade. Quantos termos a gente tem aqui? A gente tem 12 termos. Aí você vai achar a média aritmética, tá vendo? Mas isso é treino. Então, beleza, já te mostrei que pode aparecer na sua prova calcular a moda e pode aparecer na sua prova calcular a média aritmética. Atenção que você precisa aprender a calcular de forma rápida uma soma para realizar a média. Tranquilidade? Então, média. Agora a gente chega de fato na resolução dessa questão. Por que a gente chega de fato na resolução dessa questão? Porque agora eu vou te mostrar como calcula a mediana. Ó, mediana. O que temos aqui pedindo na questão? A mediana. Mediana é o termo do meio. Eu quero achar qual termo é entre esses aqui é a mediana. Mas para calcular a mediana, eu preciso colocar em ordem crescente ou decrescente. Eu preciso pegar a sequência de números e colocar em ordem.
Você tem que lembrar disso. Um jeito que eu gosto de ensinar para o aluno é trazendo a questão para um modo mais simplificado. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 5, 3 e 6. Qual é a mediana dessa sequência de 3 números? 5, 3 e 6. Eu tenho que colocar em ordem. Eu não posso falar que a mediana aqui é o 3 de forma alguma, porque eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente. Vamos pegar essa sequência e colocar em ordem, vamos supor, crescente. O 3 vem primeiro, depois o 5, depois o 6. Então, a mediana dessa sequência de 3 números é o 5. A mediana nessa sequência de 3 números é o 5. Repara que eu tenho uma quantidade ímpar de números. Então, quando aparecer quantidade ímpar de números na sequência, você coloca em ordem crescente ou decrescente e pega o termo do meio. Isso para quantidade ímpar. Então, temos uma diferença. Quando for ímpar, quantidade ímpar, e quando for uma quantidade par. Por quê? Agora eu vou mudar um pouquinho. Ó. Vou acrescentar um número aqui. Nessa sequência eu vou acrescentar um número aqui. Vamos pôr agora o número... Vamos colocar o número 4. Opa, agora eu tenho uma sequência de par, quantidade par de números. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essa sequência e vou colocar em ordem crescente ou decrescente. Vamos lá. O 3 primeiro, depois vem o 4, depois vem o 5, depois vem o 6. Agora eu coloquei em ordem crescente. O que acontece? Agora, para eu achar a mediana, eu vou pegar os dois números centrais, que são aqui no caso o 4 e o 5. Quando eu pego esses dois números centrais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a média aritmética entre eles para aí sim eu achar a mediana. Então tá, eu vou pegar, vou calcular a média aritmética entre eles, entre os dois números centrais, os dois números do meio, e vou achar qual o valor da mediana. Então, ó, como que eu calculo a média? Eu vou pegar 4 mais 5 e vou dividir pela quantidade de termos, que são 2, que eu estou fazendo a média entre esses dois termos do meio. 4 mais 5 dividido por 2. 4 mais 5 vai dar 9. 9 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 4,5. Então, a mediana entre essa sequência par de números é 4,5. Tranquilo? Então tá bom, aluno. Eu te ensinei como calcula mediana, trazendo a questão para uma realidade mais simples. Agora, a realidade dessa questão tem mais quantidade de números. Só que antes de resolver a questão, vou te mostrar um macete que eu uso para calcular mediana. O que eu faço? Em vez de eu pegar a sequência, e reescrever igual eu fiz aqui, que isso demanda tempo, o que eu faço? Eu vou eliminando os extremos. Ó, eu elimino o número menor, 3. Depois eu elimino o número maior, que é o 6. E como eu sei que é uma sequência par de números, eu sei que eu vou ter que fazer a média aritmética entre 5 e 4. Tá vendo? Isso aqui é uma estratégia para ganhar tempo. Quando a sequência é de números ímpares, igual era aquela primeira sequência, ó, sequência de números ímpares. Para que eu vou reescrever em ordem crescente ou decrescente se eu posso aplicar esse macete de eliminar os extremos? Ó, eu vou eliminar o maior, que é o 6, e vou eliminar o menor, que é o 3. Opa! Eu sei que a mediana é um número que sobrou, que é o 5. Para que eu vou ficar reescrevendo, colocando em ordem crescente ou decrescente, se eu posso aplicar esse macete de eliminar o maior e o menor, o maior e o menor, o maior e o menor? Lógico que eu já fiz um raciocínio se a sequência tem quantidade ímpares ou quantidade par de números. Se tiver quantidade ímpares de números, eu já sei que vai sobrar um número que é a mediana. Se tiver quantidade par de números, eu sei que vão sobrar 2 números. Esses 2 números que sobrarem, eu tenho que fazer a média aritmética. E esse macete que eu acabei de te mostrar vai ser muito útil numa questão como essa. Uma questão como essa
que tem muitos termos, imagina você colocar um por um em ordem crescente, para aí sim ver os números que sobraram e tirar uma média. Vamos contar se esse número da questão, agora eu vou resolver a questão de fato. Vamos contar se esse número da questão tem quantidade ímpar de números ou quantidade par de números. Ó, eu já sei que é quantidade par de números, nem precisa contar, porque aqui ó, tem os meses do ano e são 12 meses. Então eu já sei que eu estou trabalhando com uma questão que cobra mediana e eu tenho uma quantidade par de números. Então eu já sei também que vão sobrar 2 números no final e após calcular a média aritmética entre esses 2 números, eu vou achar a resposta correta. Então tá, agora eu já sei que vão sobrar 2 números. Beleza, o que eu vou aplicar? Eu vou aplicar o macete que eu te ensinei. Em vez de pegar todos esses números, colocar aqui, anotar um por um aqui em ordem crescente ou ordem decrescente, eu vou eliminando os extremos. A partir do momento que sobrar 2 números, aí eu calculo a média. Então vamos aplicar esse macete que eu acabei de te ensinar. Vou fazer aqui de caneta vermelha. Ó. Vamos lá. Qual o menor número dessa sequência? O primeiro menor número é o 25. O maior número é o 70. O segundo menor número é o 20. O segundo maior número é o 65. E assim eu vou fazendo. Ó, depois do 20, depois do 25 vem o 30. Depois aqui do 65 vem o 60. Depois do 30 vem o 35. Depois do 60 vem o 55. Depois do 35 vem o 35 de novo. Eu tiro o 35. Depois do 55, eu tiro o 50. O que sobrou? Opa, parou. Sobrou os 2 números que eu queria. Os 2 números finais são 45 e 40. Atenção, porque não pode cortar mais não. Eu fui cortando os extremos, o maior e o menor, o maior e o menor. Repara que quando chegou no 35, eu cortei o 35 uma vez e tem outro 35. Então eu cortei ele na próxima rodada também. Eu não pulei para o outro menor não. Entendeu? Presta atenção nisso. Então tá, sobrou 40 e 45. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a média entre 40 e 45. 40 mais 45. Como eu tenho 2 números finais, eu vou dividir por 2. Isso aqui é a média. 40 mais 45 vai dar 85. 85 dividido por 2 vai dar 42,5, que é a resposta B dessa questão. Claro que eu poderia ter pegado essa sequência de números e ter escrito aqui, ó, na ordem crescente, 20 mais 25, mais 30, mais 35, mais 35. Poderia ter colocado tudo na sequência e pegado os 2 números do meio. Mas você está vendo que não tem necessidade de perder esse tempo? Vai cortando o maior e o menor, o maior, o menor, o maior, o menor na sequência, que vão sobrar 2 números, no caso de uma sequência de números pares. Mas, claro, isso aqui precisa de treino e muita atenção. Eu estou te passando o macete, agora basta você treinar para chegar no dia da prova com isso aqui muito afiado e mesmo assim no dia da prova muita atenção. Porque se você cortar algum número errado, vai dar errado no final. Caso você chegue no dia da prova e não tenha confiança e atenção em fazer esse macete, vai para o modo tradicional, que é escrever um por um, colocando na ordem crescente ou decrescente. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar macete para ganhar velocidade. Mas eu também sou muito responsável naquilo que eu te ensino. Se você não treinou, se você não está confiante, se você é um aluno que já costuma errar e falta de atenção, cuidado. Agora, se você já quer lapidar a sua velocidade na prova, começa a aplicar esse macete,
que ele funciona muito bem. Você ganha um tempo bom na hora da prova, mas você precisa de treinar. Então, beleza, questão muito boa. Eu consegui, com uma questão, te ensinar moda, média aritmética e mediana. Com certeza na sua prova vão aparecer questões envolvendo essa temática. Treina. Treina porque você tem que chegar confiante, porque vai aparecer. Não tem para onde correr. Valeu? Tamo junto, aluno!